Que bom que você está de volta com a gente para continuarmos a estudar a Palavra de Deus aqui no programa Live Família. Nós estávamos estudando o Salmo 101. Dentro do Sermão da Montanha, nós estávamos analisando aquele convite radical de Jesus, que disse: ninguém pode servir a dois senhores. E como exemplo, estamos estudando a decisão de Davi. Davi tomou uma decisão radical. Davi disse: portas para dentro da minha casa, eu decidi que eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Eu aborreço a atitude, o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. E nós estávamos dizendo, logo agora, no final do primeiro bloco, que nós recebemos influências que nem sempre são perceptíveis. E existem pessoas que se pensam muito fortes, que se acham muito capazes. Não, eu posso ir até lá e não vou ser contaminado. Eu posso expor a minha mente a esse tipo de conteúdo de certos filmes, de certos sites. E eu sou forte, eu sei o que é bom, eu conheço a palavra de Deus, eu posso expor a minha mente e não ser contaminado e ainda saber discernir entre o bem e o mal. Isto se chama presunção. Isto não vem de fé. Deus não abençoa a presunção. Davi era um homem inteligente. Davi era um homem forte. Mas na sua força, ele foi fraco. Você conhece a história de Davi. Ele caiu, ele cometeu pecados sérios, erros terríveis, tiveram consequências muito ruins para a sua vida, para a sua descendência, para os seus filhos, netos, bisnetos, o pecado que ele cometeu. E agora Davi, já um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais maduro, já não tão autoconfiante, mas dependente de Deus, Davi diz: olha, eu não confio no meu taco. Eu sei que eu posso querer fazer o bem, mas a minha mente simplesmente não consegue resistir à repetição. Você sabia disso? A nossa mente foi criada para aprender pela repetição. A repetição é a mãe da aprendizagem. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deus sabe disso. Por isso eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, mas o inimigo de Deus, o diabo, também sabe disso. Então, ele cria estruturas na mídia, estruturas nos meios de comunicação e em outras formas de acesso à minha mente, não só a mídia. Ele cria estruturas de repetição dos seus conceitos, das suas ideologias. E no momento que eu exponho minha mente a essas ideologias, a estes conceitos, eu estou absorvendo esses conceitos. Nem sempre de modo consciente, mas eu os estou absorvendo. Davi aqui reconhece, já há tanto tempo atrás, Davi reconhece que se ele se expõe a coisas injustas, se portas adentro de sua casa, ele se expõe a coisas injustas, estas coisas se pegarão nele. E ele diz: então nada disto se me pegará. E aí ele acrescenta: longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Não quero conhecer tudo. Eu não devo querer conhecer tudo que tem para ser conhecido. Sabe, o diabo usou de uma estratégia muito interessante para despertar a curiosidade de Eva. E ele disse para Eva: Eva, tem coisas que Deus sabe que você não sabe. E Eva ficou muito curiosa. Ele disse assim: Eva, sabe, se você provar dessa fruta, ou desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Veja, Eva, você é tão simplória, você é uma pessoa assim de um conhecimento tão modesto, tão simples, você só conhece o bem. Para você ser uma pessoa madura, inteligente, sofisticada, você precisa ter um conhecimento mais amplo, Eva. Você precisa conhecer o mal também. Então você vai ser como Deus, porque Deus conhece o bem e o mal. E a Eva ficou pensando: será que Deus não está me privando de algum conhecimento que seria interessante? E ela ficou curiosa. E a Bíblia diz que ela tomou o fruto e o comeu. E aí ela não teve mais controle sobre as consequências desta sua atitude.
Então Davi, sabendo disso, Davi disse, eu não quero ser curioso, eu não quero conhecer o mal, eu não quero saber do mal, o que é mal não me interessa, eu não vou atrás disso. E portas adentro da minha casa, eu vou ter critérios. Se Davi vivesse hoje, ele teria critérios com os programas de TV que entrariam na sua casa, com os sites da internet que seriam acessados dentro da sua casa. Sua casa tem horário para parar a internet? Sua casa tem estacionamento de celular? É estacionamento de celular. Porque se o celular fica lá no quarto com seus filhos a noite toda, seus filhos não vão dormir. Eles vão ficar acessando, se eles têm um smartphone, eles vão ficar acessando sites e você não vai ter controle. Os pais, sim, precisam ter controle sobre o que os filhos estão acessando. Claro que talvez seja impossível nós termos um controle absoluto, mas primeiro esse controle precisa acontecer na minha vida como pai, como mãe. Será que eu tenho coração honesto, sincero diante de Deus? Os conteúdos que eu estou acessando, as coisas que eu tenho visto na internet são apropriadas? Olha, tem casal aí alugando filme pornográfico para criar um clima na sua relação sexual. Esse clima não é o clima do céu. Esse clima não é o clima de Deus. Esse clima não é o clima dos anjos bons. Eu estou atraindo anjos satânicos para o meu quarto se eu baixo ou assisto esse tipo de vídeos que não são apropriados para os filhos de Deus. Deus quer me dar uma vida sexual satisfatória, feliz. Deus criou o sexo e nos fez seres sexuados para que nós possamos não só ter filhos, para que nós possamos desfrutar destas bênçãos na presença de Deus. Mas a relação sexual de um cristão é algo sagrado, é algo santo. Deus é bom, Deus quer o nosso bem. E nós não podemos misturar as coisas de Deus com estas coisas que não são de Deus. Então Davi disse, eu não quero conhecer o mal. E aí o verso 6 do Salmo 101, Davi diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, na minha casa. Eu quero os fiéis da terra. E aqui a gente pode falar um pouquinho de amizades. Com que tipo de amizades nós envolvemos a nossa família? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou fazemos amizades com os filhos de Deus, ou fazemos amizades com os filhos das trevas. E nós vamos sofrer as consequências disso. A gente tem histórias de reis de Israel que foram fazer amizades com outros reis, deixavam os filhos se casarem com reis que não eram amigos de Deus. Nós temos a história de um rei muito interessante na Bíblia, se não me engano é Ezequias, que foi procurar Acabe. Ele não se perdeu, ele se manteve nos caminhos de Deus, mas o seu filho não teve o mesmo destino. O seu filho sofreu as influências das amizades que o seu pai promoveu. O seu pai gostava de festas, gostava de contato com a realeza, porque eram pessoas do seu nível. Trouxe os filhos para esse contato com a realeza, com a alta sociedade, pessoas do seu nível social. E eles interagiam com essas pessoas do seu nível, mas que não eram dos caminhos de Deus. Esses filhos se perderam. Ele, o rei, não se perdeu, acabou se livrando, mas os filhos se perderam. Que pena, que pena. Davi disse, não, não, não. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu quero ter um tipo de vida mais simples. Eu não vou buscar vida sofisticada. As coisas de Deus são coisas simples. Um dia, quando Davi estava saltitando diante da multidão, cantando e dançando diante de Deus, porque a arca estava sendo trazida para Jerusalém, Mical, que era uma pessoa sofisticada, que era sua esposa e era filha de Saul, Mical era uma pessoa muito sofisticada. Ela foi criada num ambiente real, alta sociedade. Davi não, Davi foi criado lá cuidando das ovelhas. Mas Mical, filha de Saul, alta sociedade. Então Mical, quando Davi entrou em casa, disse, Davi, isso é coisa de rei.
você se rebaixou ao nível das escravas, você ficou dançando ali, pulando, cantando, junto com a plebe. Davi disse para Mical: Mical, tanto mais eu vou me humilhar diante do Deus que me exaltou e me colocou no trono e não ao teu pai, porque o canto é para o Senhor. Eu me uni às pessoas que estavam adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Se estas são pessoas de classe baixa, de nível social baixo, é com essas pessoas que eu vou estar, porque eu quero estar com os filhos de Deus e eu quero que os meus filhos estejam com os filhos de Deus e não com os filhos do mundo. E é isso que Davi disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E aí no verso 7 ele diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Você não acha que foi uma decisão radical de Davi? Eu acho. Eu penso que foi uma decisão radical. Mas escuta, meu amigo, meu querido, minha querida, no grande conflito entre o bem e o mal, não existe decisão simples. Só podem ser tomadas decisões radicais. Quem ficar em cima do muro vai fazer compromissos com o reino das trevas e vai acabar se bandeando para o reino das trevas. Deus nos chama a tomarmos decisões radicais e é isso que nos é apresentado por Jesus em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo programa. Mas por hoje, eu quero fazer um convite para você. Um convite a você para tomar uma decisão radical, primeiro na sua vida, depois nas rotinas e na estrutura do funcionamento da sua casa. E para que você diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo programa.